Sabemos que culturas diferentes têm formas bem particulares de entender e manifestar e interpretar cada uma das energias que compõem a vida e o processo que é encarar a vida e o processo da rotina diária de enfrentamento de todas as dificuldades. E eu vim trazer aqui um arquétipo específico que é o da conceição, o da concepção, o conceber, que é interpretado de diversas formas por diversas culturas, mas eu vim trazer as principais e que as mais conhecidas, pelo menos. Mesmo tendo origens muito diferentes e a moral de cada uma dessas histórias é bem particular, a gente consegue traçar um paralelo entre as histórias de Vênus e Afrodite com a história de Oxum, com a história da Nossa Senhora da Conceição e o arquétipo da concepção, do nascimento. Cada uma dessas histórias traz consigo a sua fertilidade e a capacidade de nascer, de prosperar e de dar seguimento à fluidez dos acontecimentos da vida. E nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos onde há uma congruência dessas histórias e todos os arquétipos que cada uma dessas histórias traz, e também falar das particularidades de cada uma dessas histórias e como que cada uma das culturas encara essa concepção, esse arquétipo da concepção. Vamos lá? Bom, antes da gente começar qualquer uma dessas histórias, é sempre importante a gente lembrar que todas essas histórias que eu vou contar ao longo desse vídeo tem várias versões. Não existe uma versão certa para Afrodite ou uma versão certa para a história de Oxum. Na verdade, cada um desses mitos tem origens, tem lugares diferentes e propósitos diferentes de serem contados de formas diferentes. E eu vou trazer aqui as histórias mais comuns, aquelas que a gente mais ouve falar, inclusive aqui trazem arquétipos que são mais estudados, principalmente pelo campo da psicologia, e que conseguem trazer mais respostas para a gente. Bom, se você não conhece o mito de Afrodite, ela tem uma coisa muito particular, mas muito particular, no mito bem conhecido dela, contado por Hesíodo, que ela foi concebida, melhor, ela não foi concebida, ela nasceu de um grande corte, de um dos maiores cortes de toda a história, de toda a mitologia grega, que foi o corte que Cronos fez no próprio pai, no titã Urano, porque Urano era um rei muito tirano e Gaia já estava cansada de sofrer os abusos de Urano. Então Gaia deu para Saturno, que é Cronos na mitologia grega, uma foice, e com essa foice Saturno conseguiu libertar todos os filhos que o pai já tinha engolido e tentar dar um fim nesse sofrimento por causa dessa tirania de Urano. E o que acontece? Nesse corte, Urano foi castrado. E desse corte, suas partes caíram aí no mar e, digamos assim, o próprio esperma que se espalhou pelas águas do oceano é a espuma do mar que a gente vê hoje. Afinal, espuma em grego é afros, e daí que vem o nome Afrodite. Da espuma do mar, da beira da praia, surge uma linda mulher, uma bela mulher, aliás, uma mulher incrível. No mito de Hesíodo, na verdade, são quase 20 páginas só descrevendo a beleza dela. Só aí a gente já tem algumas considerações a fazer em relação ao arquétipo do fato de Afrodite não ter nascido da união de duas pessoas, mas sim de um corte, e principalmente um corte feito com bastante raiva, que foi de um filho cortando a tirania do próprio pai, castrando ele, não permitindo ele continuar a reprodução dos próprios erros que estava fazendo com que o mundo se tornasse um lugar ruim. Então, do próprio corte de alguma coisa tradicional, de alguma coisa antiga, de algo que não serve mais, nasce a beleza, nasce algo novo. Tem um pequeno trecho do mito do nascimento de Afrodite, do livro As Melhores Histórias da Mitologia Romana, eu vou colocar o link aqui na descrição, que fala perfeitamente, que desenvolve com exatidão essa peça teatral que é o nascimento de Vênus, que é o nascimento de Afrodite, com todos os seus adornos, e para você só entender um pouquinho dessa gigantesca magnitude da beleza da deusa Afrodite, que eu gostaria de trazer aqui, eu gostaria de ler. Tem uma parte que fala o seguinte: algumas aves marinhas surgiram arrastando uma grande concha, a qual depositaram ao lado da deusa, para que ela, como um trono, se assentasse. Um marulhar de peixes saltitantes a cercava, enquanto golfinhos puxavam seu elegante carro aquático até as areias da praia cipriota. Nem bem a deusa colocara os pés na ilha, e toda ela verdejou e coloriço como nunca antes havia sido. Por onde ela passava, brotava do próprio solo maços aromáticos de flores multicores.
Os pássaros todos entoavam um concerto de vozes perfeitamente harmoniosas, e os animais quedavam-se sobre a relva com as cabeças pendidas para receber o afago daquela mão alva e sedosa. Tipo assim, o nascimento dela é nesse nível, tá entendendo? A Afrodite nasceu para tudo, que a beleza chegou ao mundo. Aqui nós temos o caso de um ser que é a beleza tão pura, tão própria, que ela se autogermina e ela se autoconcebe, de tão perfeita e lúcida e iluminada e brilhante ela é. Ela nasceu para brilhar e do próprio brilho, digamos assim, né? Agora, ela veio do sêmen divino, né? Então, tipo assim... Apesar da história de Afrodite enquanto adulta ser cercada de histórias de traição e luxúria, e ela mesma como personalidade valorizar muito essas pequenas coisas luxuriosas, além do fato de ser tão esbelta, mas tão linda, mas tão rica, mas tão maravilhosa, que inclusive toda a natureza ao redor dela brilha e germina junto. É uma prosperidade no nível tão singular que por onde ela pisa fica verde e nasce plantas, e por onde ela anda passarinhos vêm para falar com ela e receber o carinho. Os animais param e tipo assim, é intenso, né? É realmente muito próspero e é muito abundante no lugar de onde ela toca. As coisas se tornam mais belas e mais prósperas e são capazes de render frutos muito mais saborosos e cheirosos. E é nesse lugar que eu queria chegar, nessa parte desse arquétipo de tamanha prosperidade que é Afrodite, no sentido não só beleza estética, mas também na capacidade de fazer brotar coisas por onde ela toca, que eu queria chegar. O arquétipo de Afrodite pode ser implementado, pode ser lido dentro da interpretação do mapa astral enquanto planeta Vênus. Só muda que em Roma se chama Vênus e na Grécia se chama Afrodite. Tem alguns pequenos detalhes que mudam, mas são muito poucos. No mapa astral, a casa em que Vênus se encontra vai dizer qual área da sua vida que você só precisa de um pequeno toque, de uma pequena percepção que aquele lugar é muito próspero. E que se você fizer só um toque, que se você fizer só um pequeno esforço de fazer nascer alguma coisa relacionada àquele assunto daquela casa, vai brotar tanto quanto o Afrodite faz brotar só ao pisar no chão, sabe? Além disso, nessa interpretação, digamos assim, helênica do mapa astral, dá para você perceber que tipo de corte você precisa fazer. Então você analisa Saturno e Urano no seu mapa astral para que Vênus, Afrodite, nasça. Existe esse tipo de interpretação arquetípica do mapa astral que deve ser levado em consideração ao analisar o arquétipo mitológico de Afrodite, da deusa Afrodite. Em relação ao nascimento de Oxum, por exemplo, já não tem muito consenso sobre seu nascimento, sobre quem ela é filha. Na verdade, cada mito conta uma coisa. Eu me baseei muito no livro do Reginaldo Prandi, A Mitologia dos Orixás, que fala que Oxum é filha de Iemanjá Curumilá. Alguns conhecem como Oxalá também. Agora, o ponto interessante sobre a análise do arquétipo do mito de Oxum é que Oxum é uma orixá, é uma iabá que rege a água doce e é a origem de tudo. Então também tem essa vibe da concepção, né? De onde tudo vem, de onde tudo nasce. E é assim, representada gloriosamente de forma muito próspera, sempre cheia de adornos e é a dona do ouro. Então, assim... Oxum e prosperidade também tem tudo a ver. E sempre que a gente está fazendo algum tipo de pedido, acendendo uma vela ou fazendo algum tipo de entrega, não só a prosperidade é um dos maiores pedidos mais feitos para Orixá Oxum, ela também é a dona da gestação. Então, inclusive nos terreiros de Umbanda, a Orixá Oxum está sempre acompanhando as gestantes e os bebês pequenos e a infância toda regida pela energia de Oxum. Então, só antes de mesmo, nem entramos na análise do mito, a gente já entende que pela energia de Oxum, esse entendimento da concepção também é muito presente. É ela que rege os partos, é ela que protege as crianças, é ela que fala da continuidade do segmento da vida, assim como os rios que têm a sua continuidade, têm a sua história, todos desembocam no mar. Isso nada mais é que um arquétipo da nossa continuidade dos eventos das nossas vidas, né?
né? Tem uma origem que é Oxum, é o nosso nascimento. Todos nós passamos pela energia de Oxum, que é a gestação e o parto. E damos também continuidade à vida, a seus eventos e às suas adversidades, enfrentando os desafios até chegar no fim da jornada, que é o mar, né? Também conhecido como a Calunga Grande. Então, a gente já tem uma história da continuidade dos eventos só de analisar a energia da orixá Oxum. Então a gente já vê a energia de Oxum se manifestando, seu arquétipo desde a nossa gestação e o nosso parto e o nosso desenvolvimento na vida, atravessando cada uma das adversidades representadas pelas pedras nos rios. Enfim, a orixá Oxum está presente na nossa vida em todo o seu decorrer. Ela não vai para nenhum lugar não. Porque ela representa a origem e é por isso que ela representa o parto e as crianças, porque é quando tudo começa. E a partir daí a gente começa já a fazer alguns paralelos com a história de Afrodite, que também é essa prosperidade, que também tudo que toca floresce, também tem grandes frutos e grandes flores e os animais presentes nessa abundância toda contada no mito de Afrodite. Aqui Oxum, tudo isso também está muito presente, porque fala de águas que ocorrem na natureza, onde todos os animais, todas as pessoas, todos os insetos, tudo sempre precisa da água doce para viver. Inclusive a história, a humanidade só existe porque a água doce existe. Então Oxum, ela é essa capacidade de conceber vida infinitamente e sem limites, né? E ela, na verdade, ela é tão sem limites que ela não se deixa embarrear pelos limites. Ela está sempre se esquivando das pedras que caem no caminho. E aí a gente já começa também a trazer a lógica dos ensinamentos e dá até para trazer isso para a interpretação do mapa astral, porque a gente consegue também, a partir de Vênus, a gente entende como que a pessoa enfrenta as adversidades que impedem a pessoa de conquistar aquilo que ela está tentando lutar para prosperar. Vênus no mapa astral não fala só sobre beleza e sobre romance. Na verdade, fala sobre os valores. E é aí que entra o arquétipo de Oxum, aquilo que a gente valoriza, o nosso ouro. O que está presente na nossa vida que é o mais valioso? É aquilo que vai estar representado por Vênus no mapa. Na astrologia kármica, esses valores podem ser materiais, que aí já é a regência de Touro, e pode ser filosóficos e sociais, que aí já é a regência de Libra. E daí que Vênus começa a se destrinchar entre diversos arquétipos. E aqui a gente já viu dois até agora, a de Afrodite, que é essa prosperidade estética e bela e próspera de florescimento, a de Oxum, que também fala das mesmas coisas, dos seus adornos dourados, da sua beleza infindável e da sua fonte de vida inesgotável. E tendo isso tudo em vista, fica a pergunta, o que isso tudo tem a ver com a imagem da Nossa Senhora Imaculada da Conceição? Na verdade, tem tudo a ver. Eu acho que eu usei os termos conceber e concepção uma quantidade razoável de vezes nesse vídeo. Porque, na verdade, tem tudo a ver com a lógica de conceber. Tem a ver com a lógica de você gerar, de você gerir, gestacionar alguma coisa, alguma ideia, algum conceito, qualquer coisa, algum projeto de vida, seja uma criança, seja um trabalho, seja o que for. Qualquer coisa que demande um tempo de gestação para ser colocado, então, no mundo, é a mesma energia, é o mesmo arquétipo, é a mesma lógica. A gente está seguindo aqui a ideia de que esteja você adorando a Afrodite, ou cantando ponto para Oxum, ou então rezando para Nossa Senhora da Conceição, no final você está basicamente pedindo, rezando e emitindo para o universo a mesma ideia, que é se aproximar dessa energia criadora, geradora e próspera, que é entendida por todas as culturas, cada uma da sua forma, mas todas elas entendem que existe uma energia que ela é geradora e que ela dá vida e que ela é próspera. E quanto mais você ora e você reza para ela, mais ela te devolve. Não é à toa que essas três figuras são femininas, porque a energia feminina ela é geradora e ela é a energia que é capaz de colocar no mundo uma criança. Isso é de uma fertilidade que é inigualável. Essa é uma manifestação energética que ela é inegável. Não existe ateu que duvide da gravidez. Sabe, a gravidez ela tá lá, a gente vê que a energia feminina ela é geradora de um ser tão complexo quanto qualquer outro ser humano na face da Terra. E assim a gente é capaz de entender o que Nossa Senhora da Conceição tem a ver com todos esses arquétipos que eu estou levantando aqui. E aí a gente começa a entender o que Nossa Senhora da Conceição tem a ver com isso tudo que eu estou trazendo até agora. Na verdade tem tudo a ver. Como o próprio nome diz, ela é da Conceição, ela é o ser que é capaz de conceber sem o pecado original. Vamos trabalhar melhor essa lógica aqui, peraí.
E pensa só, Nossa Senhora da Conceição é a primeira Nossa Senhora, aquela que originou todas as outras que a gente conhece, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora de Nazaré, e por aí vai, que tem muitas e muitas, realmente tem muitas outras. E além disso, foi ela que concebeu Jesus Cristo, né, o Filho de Deus sem o pecado original, enfim. A história é que ela concebeu, ela é a escolhida de Deus para conceber o fruto divino. Então a gente também tem um arquétipo aí de uma gestação e colocar um filho no mundo numa forma miraculosa, num nível de prosperidade divino. Então é esse o arquétipo que permeia todas essas análises, sabe? Passando por Vênus, por Afrodite, por Oxum e Nossa Senhora da Conceição, a gente vê que é uma energia feminina que rege, que protege e que gerencia todo o procedimento de vivência, né, de surgência nessa vida, nessa encarnação. Desde a sua gestação, o seu parto, a sua infância, atravessando as adversidades da vida adulta, até chegar à velhice, por todas essas passagens, por todas essas adversidades, os desafios, as superações, as oportunidades, Oxum está ali presente, porque ela fala desse direcionamento, desse córrego que é a vida e que passa entre as pedras da natureza, da nossa vida. E Afrodite está junto nisso, porque quando a gente roga por isso tudo, a gente está indo pelo sentido do nascimento próspero, onde cada um dos passos que a gente dá, toda a natureza ao nosso redor, ela dá frutos tão prósperos quanto aquele esforço que a gente coloca. E a Nossa Senhora da Conceição é aquela que concebe todas as graças para nós. O seu manto azul é aquele que cobre os céus por toda a eternidade, nos dando chuvas de bênção. Então a gente já consegue entrelaçar o arquétipo de várias formas. Isso quer dizer que quem tem Vênus forte no mapa é uma pessoa que tem Oxum muito presente na vida? Com certeza, né? Claro que a gente precisa analisar os aspectos e as casas e as conversas que esse Vênus no mapa astral está fazendo, mas é sim possível fazer um paralelo entre a presença de Oxum no Ori, né, na cabeça, né, na energia do chakra coronário, e o Vênus no mapa astral. Dá pra gente fazer essa relação. E é aquilo que eu falei, nem todas as histórias são exatamente iguais. Na verdade, cada cultura tem a sua forma de contar a história da prosperidade e como que ela surgiu. Acontece que termos como nascimento, concepção, gestação, prosperidade, adornos, ouro, beleza e vida, né, o florescimento de coisas na vida, é algo que está presente em todas essas 3/4 histórias, porque Vênus e Afrodite é meio que a mesma história. Só que a gente percebe que essa prosperidade ela é presente no sentido de dar vida, de gerar alguma coisa e chegar ao ponto de colocar no mundo essa coisa que foi gerada. E isso vai depender da dedicação e do esforço, e do quanto você valoriza essa energia e quanto você se dedica a essa prosperidade. Enquanto Vênus, o planeta Vênus no mapa astral, está relacionado diretamente com o quanto você se doa para aquele valor que está dizendo no seu mapa que é o seu maior valor. E quanto mais você se dedica, mais retorno há, porque é a energia de Afrodite, como eu falei, de Oxum, de Nossa Senhora da Conceição, tudo junto. Pode-se dizer que quando a gente está orando para uma, a gente está orando para todas elas? Pode ser que sim. Pode ser que sim, depende da sua fé, claro. Acontece que elas têm histórias diferentes e origens diferentes e cada um desses mitos deve ser respeitado na sua especificidade. Afinal, de imaculada, Afrodite não tem nada. E Oxum, por mais que ela seja linda e brilhosa e maravilhosa, ela teve aí 3, 4, 5 maridos, cortou a orelha da mulher lá de Oiá que ficou com ciúme de Xangô. Então a gente tem aí umas diferenças muito gritantes nos mitos contados de cada uma delas. É só que eu vim trazer aqui onde que elas convergem, né? E a parte onde elas divergem, a gente precisa prestar mais atenção com maiores detalhes. Lembrando sempre que Nossa Senhora da Conceição não é Oxum, as pessoas têm esse costume de confundir o sincretismo. A gente precisa lembrar sempre que o sincretismo ele aconteceu por um motivo de racismo, né? Aconteceu porque os escravos precisavam de figuras que os brancos aceitassem para que fossem cultuados. Não é uma coisa que Oxum não é Nossa Senhora da Conceição. Há uma afinidade com a sua energia, como eu estou trazendo aqui,
e por isso a gente consegue cultuar, fazer esse cruzamento energético, mas a gente tem que ter cuidado ao afirmar que uma não é a outra, sabe? Bom, no mais é isso, trouxe aqui as principais congruências, né, os pontos de convergência entre esses três mitos. Existe aqui uma forte presença do assunto prosperidade, então olha lá no seu mapa onde que Vênus se encontra, porque aquela casa e aqueles planetas com quem Vênus conversa vão indicar onde e o que na sua vida há mais prosperidade e onde você deve investir com maior afinco, porque toda essa energia de gestação e de devolver uma coisa grandiosa para o mundo está muito presente. Bom, no mais é isso. Se você não me conhece, você assistiu até aqui, em primeiro lugar, super obrigado. Eu me chamo Léo Veras e eu sou astrólogo. E lá no meu Instagram eu falo diariamente do movimento dos astros de uma forma mais psicoterapêutica e até trazendo essa análise com a Umbanda e com outras energias também. Então me segue lá, o link vai estar na descrição e aí você consegue acompanhar as energias no nosso dia a dia e ver como é que isso influi na sua vida. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer outro sobre outros orixás também, ou posso também fazer os pontos de divergência entre todos esses mitos, enfim. Vamos conversar sobre isso tudo, me deem ideias também, eu aceito todos e eu converso com todos que vêm falar comigo. Tá bom? Olha, vejo você no próximo vídeo, super obrigado por ouvir até agora, Ogum já venceu e tchau!